Pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar a respeito de textos literários e não literários, baseado no edital do Ministério Público de São Paulo, o cargo de auxiliar de promotoria 1. Todavia, a aula servirá para todos os concursos públicos, pois a matéria aí está relacionada à língua portuguesa e é muito pertinente, e principalmente por se tratar da matéria de português, é a mais exigida aí em concursos públicos. Então, esse material com certeza vai ser muito útil a vocês, ok? Então, vamos iniciar aí com o texto literário. Deixa eu só colocar a canetinha e vamos lá. O que eu quero enfatizar logo de início é o seguinte: muitas pessoas se confundem em textos literário e o sentido literário, tá? O sentido, que é ruim de escrever essa canetinha, mas vamos lá. O pessoal confunde muito isso aqui, ó, texto literário com o sentido literário. Ou seja, o texto literário, ou seja, propriamente dito, ele está embasado no quê? O texto ele tem emoção, tem reflexão, tem o quê? A subjetividade. Ou seja, ele está relacionado puro e simples. Aquele texto que tem uma emoção, que tem uma subjetividade, está aqui, ó. Olha só o exemplo típico do texto literário, o semáforo. A tarde se desfazia em cinzas. Onde já viu falar tarde se desfazia em cinzas, certo? Sobre a cidade apressada. O semáforo ali na esquina já não era de metal e vidro. Opa, aqui tudo bem, aqui tá até tranquilo. Era o coração, um semáforo é um coração intermitente, por ser apenas vermelho, né? Batia forte, ó, exigindo silêncio e olhar para dentro. O verde vinha sempre depois, com um alívio leve, que é a permissão. Olha só como que tá aqui, trazendo uma subjetividade, vamos dizer assim, o figurativo, um sentido figurativo. Então, isso aqui é o texto literário, propriamente dito. Agora, sentido literário, tome muito cuidado, é o sentido objetivo. Exemplo típico do dicionário. Se no dicionário está consignado a palavra cadeira, ela será realmente cadeira, tá? Não tem um sentido figurado por trás daquilo. Então, literário tem, certo? Um sentido figurado por trás, e o sentido literário, não. Ele é puro e simples objetivo. Perfeito? Olha agora, o texto não literário. Ó, texto não literário. É o texto que ele tem o que ele vai passar para vocês. É a coisa objetiva. É aquilo puro e simples. Olha só para a gente refletir, ó, olha esse texto, reciclagem de eletrônicos. Não tem subjetividade, não tem aquela coisa por trás das palavras para dar um sentido figurado. Olha só o que ele traz. Ó. A Prefeitura de São Paulo anunciou nessa semana a expansão de programa de coleta de lixo eletrônico. Perfeito. Ó. Segundo a Secretaria do Meio Ambiente, o novo plano vai aumentar 20% do volume de resíduos. Você vê que é um texto totalmente informativo. Né? Ele está informando, ele tem uma linguagem que ela é denotativa. Aqui está o sentido literal. Tá? Sentido literal, ou seja, realmente o que está consignado aqui é o que ele está expondo e passando para nós. Não tem um pensamento, você vai ter que interpretar para verificar qual é o sentido. Então, uma coisa objetiva. Tá? Então, a VUNESP, principalmente, gosta muito de expor isso aqui, textos literários, textos não literários e principalmente sentido literário, que é o propriamente dito o quê? De um exemplo típico de um dicionário. Ok? Então preste muito atenção nessa questão. Aqui eu vou passar depois um exercício. Tá? Eu vou aproveitar o gancho, eu vou passar aqui, tem um texto. Eu não vou ler o texto, tá? Mas é um texto aqui. Bons ventos da economia pedem maior justiça. Onde já viu? Bom vento de economia, né? Mas aqui, o que ele fala? O texto destacado está empregado em sentido figurado. Aqui quer saber o sentido figurado, ó. Não é o sentido objetivo, é o quê? Aquela coisa subjetiva, tá? Então eu não vou ler, porque senão vai prender muito tempo. Então a gente vai tentar aqui, nas entrelinhas, verificar qual desses que está em negrito, destacado, traz um sentido figurado. Então a gente vai olhar aqui, ó.
não há recuo na variação trimestral do PIB. Então, falando de PIB, o que é a palavra recuo? Ou seja, não há recuo na variação. A variação ela não teve um retrocesso. Então, é objetivo, não tem nada de subjetividade aqui, é direto, é o próprio dicionário. Os bons ventos da economia, aqui ele tenta te pegar, ó, bom vento, fala, puxa, isso aqui é subjetivo, mas eu estou pedindo o que está o quê? O que está destacado, a economia. Os bons ventos da economia abrem o precedente. Quando falou que é da economia, aqui quando você lê o texto com calma, mas aqui você já consegue explorar que não tem nada a ver de sentido figurado. Aí aqui, ó, a época, o país ainda vivia o impacto da pandemia. Pensa bem, impacto de pandemia. Impacto de pandemia, não é? Isso aqui é totalmente subjetivo, tá? Impacto. O que é impacto aqui de uma pandemia? Não tem nada a ver. A pandemia com questão falando sobre impacto. Houve que morte, né? Morte, uma coisa desastrosa que aconteceu, então não tem nada a ver de impacto. Os patrimônios dessa camada para o restante da população. Falou em patrimônio da camada, quando você lê o texto, tá? Uma hora oportuna nós vamos ler um texto bem de forma paulatina, vocês entenderão, mas aqui foi uma coisa objetiva que eu quis fazer direto para você ter uma noção, tá? A redução de impostos para os mais pobres, ok, impostos e mais pobres. Então, o que é aqui a letra C, tá? Então, assim, eu fiz bem rápido, mas nas outras aulas a gente vai bater um papo a respeito só da questão. Estudamos texto literário, não literário, sentido o quê? Literário. E aí a gente vai pegar firme depois nas questões, e aí dá para a gente ter uma troca de ideia bem fácil para vocês assimilarem e não errarem as questões. Ok? Agradeço aí e até a próxima aula.